Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de Mário Persona. Hudson Taylor foi um inglês que viveu no século XIX, foi um dos primeiros missionários britânicos para a China. E ele foi para a China, numa missão inglesa, foi para a China. Quando chegou na China, ele descobriu o seguinte, que ficar de terno e gravata e cartola nas ruas da China pregando o evangelho era uma furada, porque o pessoal prestava mais atenção nele do que na mensagem que ele estava falando. Porque os chineses na época vestiam aquelas roupas de chineses, né, aquele chapéuzinho de cone, né, aquela coisa diferente. E ali tinha um homem que era super, parecia um ET, né, um cara de terno, gravata e cartola na rua pregando o evangelho. Ele percebeu que aquilo atrapalhava, não era viável continuar assim. O que ele fez? Mandou fazer roupas chinesas, se vestiu como um chinês, começou a visitar as casas dos chineses, andar com os chineses, e aí os chineses começaram a se converter. Começaram a prestar atenção na mensagem dele, não mais na roupa dele. E o que aconteceu? A missão inglesa que o tinha enviado à China o expulsou da missão. Porque ele tinha quebrado as regras. Não podia ir para a China vestir outra roupa que não fosse a roupa inglesa, que era superior, que era mais evoluída do que a roupa chinesa. E o Hudson Taylor foi um dos responsáveis pela maior evangelização da China. Depois ele acabou fundando uma missão chamada Missão para o Interior da China. Ele levou o evangelho nos lugares que ninguém queria ir, todo mundo queria ficar ali na beira-mar, né, no litoral, mas ele levou o evangelho no interior da China. Até hoje se encontra cristãos no interior da China que são, por assim dizer, descendentes espirituais de Hudson Taylor, da mensagem do evangelho que ele levou. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: alguns se orgulham de serem sucessores dos apóstolos. Eu prefiro ser sucessor da mulher de Samaria. Pois enquanto os apóstolos estavam preocupados em buscar comida, ela largou o seu cântaro por causa do seu zelo em buscar almas. Quando nós, que cremos no Evangelho, cremos no Senhor Jesus, temos zelo, temos amor pelas almas, buscamos almas, olhamos para o maior evangelista que jamais existiu, o Senhor Jesus Cristo, olhamos para a sua disponibilidade, olhamos para o seu desejo de ir onde estava o pecador, as pessoas olharão para o Evangelho de uma forma diferente. Tirarmos a cartola, tirarmos o terno, né, por assim dizer, e pedirmos água, porque aquela pessoa está pedindo água, está com vontade de água. Esse pregou o Evangelho, esse é o exemplo que nós temos para o Evangelho. E essa mulher é o exemplo de todos nós, necessitados, incapazes totalmente de nos salvarmos a nós mesmos, desejosos agora, quando ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, desejosos dessa água e tendo um encontro pessoal com Cristo depois de reconhecermos a nossa situação de extremo pecado e não temos mais nenhum escrúpulo em deixar isso aberto para Deus, para que Ele realmente faça essa obra em nós, nos perdoe todos os nossos pecados e nos salve. Assista mais vídeos no canal Mário Persona, link abaixo.